Já estamos entrando na reta final do bate-papo político. Chamaram o Sátrio Salles com a informação sobre uma declaração do ministro da Educação, Camilo Santana, que evita responder a críticas de pedetistas sobre obras paralisadas do governo do estado em Fortaleza. Camilo deixou um recado: questão política somente no ano da eleição, ou seja, em 2024. Sátrio Salles. O ministro da Educação, Camilo Santana, evitou nesta segunda-feira, ao inaugurar as novas instalações do complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará, UFC, responder às críticas do presidente nacional do PDT, André Figueiredo, que criticou obras paradas da administração estadual em Fortaleza. As críticas de André foram feitas no contexto de conflitos entre o governo do estado e a administração do prefeito José Sarto do PDT. O ex-prefeito Roberto Cláudio também bateu na gestão Eumano de Freitas, ao acusá-la de querer atrapalhar as ações da gestão Sarto quando decide reduzir o repasse para o IJF e suspender a transferência de verbas para garantir os subsídios nas passagens de ônibus na capital. Camilo e Eumano optaram por não polemizar, nem dar palanque a André Figueiredo e Roberto Cláudio. O ministro da Educação foi ainda mais longe. Convidou o secretário de Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, para subir ao palco. Defendeu as parcerias entre o governo federal e o estado e também o município e deixou um recado aos galos de briga da corrida pré-eleitoral. As questões políticas, a gente resolve isso na época da eleição, recomendou Camilo, ao defender que é necessário se unir às 3 esferas de governo. Camilo fez um discurso em tom conciliador, mas o ambiente entre os petistas e os pedetistas da capital é cada vez mais tenso. Para mais informações, acesse o site Ceará Agora, com informações para o Alerta Geral. Sátrio Salles. Sátrio Salles, tem sim um ambiente de tensão entre algumas lideranças do PDT e do PT, principalmente agitadas pelos discursos, pelas críticas, pela troca de farpas que antecedem ao ano eleitoral. E o ministro da Educação, Camilo Santana, deu um chega para lá para dizer o seguinte: os galos de briga devem ficar em outro território, em outro terreiro. Aqui, nesse momento, não. Luciano, eu vejo que foram 2 momentos assim, importantes. Essa questão de, ao ser informado de que o ministro, de que o secretário de saúde do município, doutor Galeno Taumaturgo, estava presente, o ministro Camilo Santana o chamou para o palco. Primeiro foi um gesto de elegância. De elegância, exatamente isso. Isso é um gesto de elegância. Então, além disso, aí foi onde ele colocou essa frase, dizer que o momento de discussão, né, de política e de eleição fica para o ano que vem. Correto. Corretíssimo. Agora, o governador e também o ministro fugiram como o diabo da cruz das perguntas insistentes dos jornalistas presentes, exatamente na outra ponta dessa questão, que são as críticas do presidente do PDT aqui do Ceará, que é também o presidente nacional, o deputado André Figueiredo, que na semana passada citou as obras de responsabilidade do governo federal que estão hoje aqui na cidade de Fortaleza. Do governo do estado, que estão aqui hoje na cidade de Fortaleza paradas. E ele citou, por exemplo, as obras do Aquário Ceará, citou como exemplo a questão do Metrofó, que fica interditando avenidas aqui na cidade, e ontem voltou de novo a atacar, porque ele voltou a questionar, por exemplo, que pouco depois, aliás, terminada a estação chuvosa, as estradas estaduais, segundo o André Figueiredo, estão em estado precário. E é mais uma crítica dele nesse sentido. E aí... entre as lideranças do PT, né, soa estranha a crítica de André Figueiredo, que até pouco tempo ficava no silêncio quando era aliado ao governo do então governador Camilo Santana, e André ficava ali calado porque tinha cargos importantes na administração estadual e por essa razão nada falava porque era aliado. Então, na cabeça aliado, né, de lideranças do PT,
tem sim essa interpretação de que chama a atenção essa valentia, essa ousadia do ponto de vista da oposição ou de oposição do deputado federal André Figueiredo, que andou se irritando também, jornalista Beto Almeida, quando fizeram uma ligação entre as obras construídas pelos governos do PDT e de aliados de André Figueiredo e obras, as mesmas obras que continuam paradas, como por exemplo a questão do aquário, que foi uma obra construída no segundo governo de Cid Gomes, e a obra simplesmente ficou... Construída não, iniciada. Iniciada no governo de Cid Gomes. Essa obra é um verdadeiro esqueleto, monstrengo na área da Avenida da Praia de Iracema, em Fortaleza, e essa obra está paralisada porque se tornou inviável do ponto de vista de investimentos do Estado, mesmo tendo uma mobilização para se buscar parcerias com a iniciativa privada, mas não apareceu ninguém para abraçar essa obra do aquário, que é uma obra que pode ganhar relevância, pode ganhar importância. O questionamento é sobre o tamanho dessa obra, porque inicialmente era orçada em 200 milhões de reais, consumiu mais de 100 milhões de reais, e aí ficou esse prejuízo para a população, para o estado do Ceará. Aí o André Figueiredo disse o seguinte: olha, estão tentando fazer intriga com o senador Cid Gomes. Ele disse que a crítica não foi ao Cid. Ou me indispor com o senador Cid Gomes, então governador e responsável pelo início da obra do aquário. Porque André, na visão dele, acha que a obra deveria ter sido continuada, tido continuidade pelo seu sucessor ou pelo sucessor Camilo Santana e agora por Elmano de Freitas. Mas, repito, a obra se tornou inviável do ponto de vista de custo e desinteressante para a iniciativa privada. Tarde, né, Zenou, isso? São os contrapontos aí, as críticas do Beto Almeida que agitam os bastidores políticos. Ele postou isso daqui, do Zenou, tem quantas horas aqui? Deixa me ver. Há 2 dias, né? Ele disse, aí colocou SOS Rodovias Estaduais. Aí ele disse, na última quinta-feira, chegamos, o depoimento dele, chegamos de Brasília, entramos no carro e pegamos a estrada com destino à região do Cariri, como fazemos costumeiramente para ouvir as demandas da população e tal. Aí ele disse que muito entristece ver a atual situação das rodovias estaduais, que mesmo passada a quadra chuvosa, continuam sem a devida atenção dos gestores, necessitando de uma recuperação célere que facilite o deslocamento. Aí ele cita aqui, por exemplo, mostra fotos da CE 135, trecho Oroz e Cedro, outro trecho aqui esburacado da CE 135, triângulo Chorozinho a Quixadá, que realmente isso aqui eu conheço, tá horrível, e por aí vai. Então isso é uma sequência aqui de pelo menos 10 fotos nas condições das rodovias aqui no que corta o estado do Ceará. Importante essa observação do deputado federal André Figueiredo, porque agiliza as obras aí, ou é um alerta para o governo do estado agilizar essas obras que, de acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, já estão no cronograma para serem recuperados esses trechos das rodovias estaduais que cortam municípios das regiões do Sertão Central, Centro-Sul, Vale do Salgado e região do Cariri. Final